Chegou o sábado e sábado é dia de estudo de fundos imobiliários. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos. A ideia desse canal é tratar de conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar do PLCR11, esse que é um fundo pequeno ainda, menos de 200 milhões de reais de PL, só fez uma emissão até o momento, mas está entregando um rendimento muito interessante, mais de 12% no acumulado em 12 meses. Isso porque ele está muito descontado, ele está com um PVP abaixo de 0,9. Então, para a gente saber um pouquinho mais desse fundo, vamos falar da gestão, do mindset, né, de quem está por trás do fundo, falar também da DRE, do relatório gerencial mais recente e, claro, aquele resumo ao final que todo mundo adora. Então já deixa o like, deixa o comentário, isso é muito importante, muito relevante para a gente. Então bora para o conteúdo. Iniciando o nosso vídeo sobre o PLCR11, o Plural Recebíveis Imobiliários, ele que é administrado pela Genial Investimentos, gestão feita pela Plural Gestão de Recursos, segmento e mandato títulos e valores imobiliários, mais um fundo de papel e a gestão ativa. Um pouquinho do histórico da Plural Gestão. Ela faz parte aí do grupo Genial, com mais de 10 anos de atuação e tem mais de 3 bilhões de reais sob gestão. E cabe à Plural os FIIs de crédito e FOF da casa, isso porque eles têm uma outra gestora, a BRPP, que é voltada aí para a gestão dos fundos de tijolo. O gestor é o Ricardo Matteoli, ele teve na Genial de 2012 a 2017, quando saiu da casa e retornou em 2020 para fazer a gestão exatamente do PLCR11. O fundo surgiu inicialmente com a ideia de fazer um mix de operações high grade e high yield, e com foco no indexador IPCA. Hoje a gente vai observar aí que o foco deles acabou ficando realmente nas operações mais high grade e com um viés corporativo e build suit, embora eles tenham também algumas operações mais agressivas, como IPCA mais 10, IPCA mais 11, mas a ideia é que esse tipo de CRI se limite a 10% do PL. São características do fundo, gestão ativa da carteira de CRI, então visando fazer ganho de capital, sempre ter algum recurso em caixa, inclusive a gente vai observar que eles têm hoje um percentual relevante em caixa, visando sempre aproveitar oportunidades. Além disso, eles têm mandato para alocar em fundos imobiliários também, mas a gestão faz questão de declarar que esse não é o enfoque do fundo, inclusive hoje eles nem têm FII no PL. Dados do PLCR11, IPO dele em novembro de 2019 a R$100, pico de cotação R$100, então ele não conseguiu ultrapassar, né, o valor do IPO, e o vale de cotação R$ 57,99 lá em 23 de março de 2020, o pico da pandemia. A emissão realizada foi só uma e eles tiveram essa primeira emissão com uma captação bem expressiva, 210,9 milhões de reais. Interessante que 63 pessoas ligadas ao fundo adquiriram aí 17.705 cotas. Então a gente vê o skin in the game, a gente vê as pessoas do fundo acreditando no projeto. Houve críticas nessa alocação porque eles demoraram bastante para conseguir fazer ali toda a composição de CRIs. Em julho de 2020, eles tinham ainda 15% do caixa dessa alocação, não tinham feito a posição desses recursos. E a própria gestão alega que foi um aprendizado, né? Eles esperavam aí que o mercado entendesse melhor isso, porém, o mercado é frenético, quer alocação muito rápida. E por fim, também é importante a gente lembrar que eles não têm marcado em pedra, não emitir abaixo do VP. Esse é um dado relevante para a gente ter em mente para analisar o PLCR11, inclusive no FOF da casa, no BPFF, eles já fizeram emissão abaixo do VP, então é bom a gente estar ligado. PLCR no mercado sempre vindo aqui para aquele gráfico que tem lá no Mundo FI, interessante a rentabilidade dele nesses 2 anos aí só de 2,03%. O grande problema foi na variação da cota, menos 10,8%, em termos de rendimento até que é interessante, 12,84%. É um fundo aí que negocia com um deságio bem interessante, 0,89, tem uma liquidez ainda abaixo, 795 negócios. Se a gente comparar com outros indicadores aí, nesse período de 2 anos, o CDI bateu 6,6%, poupança 4,79%, PCA 15,01% e o IFIX menos 4,17%. O PL do fundo hoje é de 192,7 milhões de reais, para um valor de mercado de 171,2 milhões de reais. Ele é 95º dentro do índice e tem uma participação de 0,2%. E hoje, em número de cotistas, são 9.290. Taxas e rendimentos, esse fundo tem uma taxa de administração e gestão um pouquinho mais alta que os pares, 1,2% do PL.
Por outro lado, eles não têm taxa de performance. A Datacom é o último dia útil e a data de pagamento, 10º dia útil. O último rendimento do fundo veio bem interessante, 0,9, e como ele está muito descontado, deu um dividend yield de 1,11%. No acumulado de 12 meses, R$ 10 distribuídos, 12,41% de dividend yield, rendimento médio aí de 1,03%, então rendendo mais que 1% ao mês. Highlights do relatório de outubro de 2021, comentário do gestor. A carteira possui 35 CRIs, conferindo alta diversificação entre setores devedores, com forte estrutura de garantia e boa relação risco-retorno, oferecendo um spread ajustado ao risco. Passado o período principal de alocação, a maioria dos papéis já superou eventuais períodos de carência, além de já terem sido atualizados monetariamente, ou estarem mais próximos de atualização, conferindo a possibilidade do repasse de inflação acumulado. Por fim, reforçamos que a carteira segue performando dentro do esperado e até o momento não houve eventos de inadimplência em nossas operações. Pipeline de novas alocações esperadas para os próximos meses. Operação lastreada em créditos pulverizados de empréstimo pessoal com garantia imóvel, home equity, taxa de IPCA mais 7%, financiamento de terrenos e projetos residenciais na cidade de São Paulo, DI mais 4,25%, então uma taxa interessante. E uma operação corporativa de rede de shoppings em Santa Catarina, DI mais 2,9%. Essa é uma operação com uma taxa um pouquinho baixa, não gostei tanto assim. Observando a distribuição, ele tem uma média aí em torno de 0,80, 0,85, então uma distribuição interessante para um fundo high grade, e a gente percebe aí que em alguns momentos eles conseguem realmente fazer o ganho de capital, né? Essa corzinha aqui azul de 0,20, 0,11, 0,32 é de ganho de capital. Nesse mês de outubro especificamente não houve ganho de capital, ok? Mini DRE do fundo é bem curtinho, o resultado de CRI vem de R$ 1.816.000. Aplicações financeiras, ele tem mais ou menos 14% em caixa ainda, rendeu R$ 122.000, total de receita 1,9 milhões. E aí, retirando taxa de administração e gestão, R$ 191.000, impostos, outras despesas, deu um resultado aí de 1,7 milhões de reais. Eles acabaram distribuindo 1,89, então eles utilizaram um pouquinho de reserva que tinham para fazer essa distribuição de 0,9. Indexadores e taxas, a gente percebe aí que 80% do fundo está em IPCA, uma taxa média de 6,1%. Em CDI, 6% do fundo, com uma taxa média de 4,15%, CDI crescente aí, que pode bater 10% pelo menos no início do ano, bem interessante. E eles têm ainda, como eu adiantei para vocês, 14% em caixa. Em termos de vencimento das operações, a gente vê que o grosso, 34%, fica entre 2 e 5 anos. Em termos de setor de atuação, 50% do PL está voltado aí para risco corporativo, 23% risco residencial, 12% pulverizado e 15% shopping. Em termos de LTV, eles mesmos explicam, né, o saldo devedor do CRI dividido pela garantia. A gente percebe aí que sem garantia real não tem nenhuma operação. E aí, quanto menor, melhor, né? A gente sempre lembra isso, o LTV é um dado, quanto menor, melhor. A gente percebe que o grosso da carteira, praticamente 50%, tem um LTV entre 61% e 80%, um LTV até que um pouquinho mais elevado, o que é comum em operações corporativas. Securitizador, a gente percebe uma boa diversificação também, então esse é um dado legal, um dado relevante para a gente olhar em todos os fundos imobiliários. Olhando agora a carteira do fundo, são 35 operações no total, trouxe aqui um printzinho de um pedaço dela, e a gente vê que o primeiro CRI é o CRI Colmeia, que tem uma taxa de IPCA mais 11%, é um CRI residencial de alto padrão na cidade de Fortaleza. Interessante que esse CRI está em outros fundos imobiliários, por exemplo, o EQIM 11. Outra operação que eu trago aqui é o Shopping São Gonçalo, IPCA mais 5,06%. Inclusive, eles falam em lives que essa operação chegou a dar algum tipo de problema, mas o próprio acionista ali do shopping, né, para não ter uma execução, para não ter um desdobramento pior, acabou aportando nessa operação e hoje ela já roda com mais tranquilidade. E por fim, eu anotei ali o CRI Creditas, né, para mostrar para vocês que eles têm operações no modelo de home equity, que são aquelas de refinanciamento imobiliário, uma taxa aí de IPCA mais 6,6%, eles têm outras operações de home equity na carteira e a gente viu que eles pretendem até inserir novas alocações nesse sentido. Ilustrando um pouquinho da carteira de CRI, o primeiro deles aqui é o CRI Ascent, eu trouxe para vocês porque esse é um tipo de CRI que aparece bastante no PLCR11, ele é voltado aí para BTS, é um contrato de locação atípico na modalidade Build to Suit. A taxa de aquisição desse CRI foi de IPCA mais 5%
e ele representa pouquinho aí, 1,82%. Essa é uma característica interessante nesse fundo. Embora ele seja pequeno, ele tem uma diversificação muito grande de CRI, então isso dá uma segurança bem grande para não faltar rendimento e em eventual default não ter nenhum problema muito grande. Tem o CRI Even, que é voltado aí para empreendimentos residenciais em São Paulo, CDI mais 2,15%, uma taxa muito baixa, pelo menos na minha visão. E por fim, o CRI Local Frio também é um contrato de locação atípico. A gente percebe que é IPCA mais 6%. E agora aquele resumo que todo mundo adora do PLCR11, fundo com viés high grade. Foco em crédito corporativo e operações build-to-suit, mas com uma abertura aí para colocar um percentual do PL em algumas operações mais high yield. A gente viu que tem algumas operações PCA mais 11, PCA mais 12. A gestão passou a participar mais de lives e promover o racional do fundo, que eu acho muito importante, muito relevante. Um fundo que não se comunica com o cotista não merece o seu dinheiro. Houve demora na alocação da oferta inicial, inclusive a própria gestão faz meia-culpa e reconhece esse excesso no tempo. A gestão tem pretensão de se manter ativa em giro da carteira de CRI, gerando alfa. É o que eles chamam sempre de reciclagem de portfólio, a gente vê mais comumente com o nome de ganho de capital. Distribuição é importante, eles sempre frisam isso, exclusiva de efeito caixa, então o fundo não distribui marcação a mercado e não distribui lucro contábil. Esse é um dado mais técnico, mas quem está mais aprofundado aí, já tem mais tempo aí de fundos imobiliários, gosta desse tipo de conteúdo, é bom saber. O fundo ainda é pequeno, PL de 192 milhões de reais. Como eu falei para vocês, taxa de administração e gestão um pouco mais elevada que os pares. Seria interessante uma proposta de redução dessa taxa por parte da gestão. Acho que mostraria um alinhamento de expectativas interessante, especialmente considerando ser um fundo imobiliário high grade. Se ele fosse um fundo high yield, que tivesse ali uma demanda para olhar muitos loteamentos, multipropriedades, uma taxa mais elevada faria sentido, mas é um fundo que preza aí por CRI corporativo, então na minha visão a taxa deles é um pouquinho elevada. O foco do fundo nasceu em IPCA, mas tem a pretensão de aumentar a exposição em DI, inclusive eles falaram isso em lives recentes, estão buscando aí operações em CDI. E GPM fica de fora, eles já falaram que é um indexador muito volátil, não deve entrar na carteira do PLCR11, salvo em alguma alocação marginal. E por fim, eu falo aqui que eles vivem um certo dilema, o fundo vem pagando bem, tá com o PVP descontado, e uma razão é que a taxa média da carteira está com um spread cada vez mais comprimido frente à NTNB de duration semelhante. Então a gente percebe aí que a NTNB de 2026 está em torno de 5,2%, a taxa da carteira é em torno de 6,14%, 6,12%. Então esse spread aí está muito curtinho. Eles precisariam aí renovar essas operações, conseguir operações com taxas melhores. E aí, o que a gente pensa disso? Poderia vir uma emissão, mas como o fundo está muito descontado, isso cairia muito mal com o mercado. Mas, como eu falei para vocês também, eles não têm tanta restrição assim com emissão abaixo do VP. Então, é observar, será que o PLCR11 viria com emissão, viria com uma oferta mesmo abaixo do VP? É importante também ter esse cuidado. Tem gente que não gosta de emissão abaixo do VP, tem gente que não liga. Eu, particularmente, acho que em fundo de papel ela não é nada interessante. Mas cabe ressaltar aí que tem também posições contrárias nesse sentido. Pessoal, o que eu tinha para falar de PLCR11 era isso. Espero que vocês tenham gostado. É um fundo menorzinho, é um fundo que não tem tanta coisa assim para a gente falar, mas deu para a gente dar uma olhadinha na carteira, pegar o mindset do gestor e também ter a noção exata de como ele trabalha, quais tipos de operações a gente espera para esse fundo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.